Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa na Ubra TV nesta semana Grenal. Semana um pouco mais curta, podemos dizer assim, porque é uma semana até pro Grêmio cheia. Começou já no outro clássico, mas pro Internacional começa de fato hoje a semana Grenal e a dedicação exclusiva para o clássico do final de semana. O primeiro clássico na Arena e o segundo na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio. Então teremos aí pelo menos os próximos 7, 8 dias respirando intensamente esse clima do clássico, todas as movimentações que influenciam e que acabam surgindo de maneira especial por conta de um Grenal, como essa mobilização que existe de parte da mídia, de parte do Ministério Público, de parte da Polícia Militar, para se debater de que forma a torcida visitante será acomodada nos clássicos. Existe já um início de uma movimentação buscando torcida única no Grenal, mas isso não vai acontecer nestes clássicos do Campeonato Gaúcho. E espero, meu amigo Michael Matiello, conselheiro do Grêmio, e Fábio Santos, igualmente meu amigo conselheiro do Internacional, e daqui a pouco estará aqui conosco no debate também a Débora de Oliveira, jornalista, torcedora do Novo Hamburgo, atual campeã do Gauchão, não vai disputar o bicampeonato, mas enfim, Novo Hamburgo que é o atual campeão e vice da Recopa Gaúcha. Espero que nestes clássicos nós consigamos provar, não só para as autoridades, mas para nós, enquanto sociedade, que cada um possa provar para o seu amigo, para o conhecido, ou até para as pessoas da equipe adversária que a gente não tenha menor conhecimento, menor contato, que é possível um convívio das torcidas, que é possível ampliar a zona mista, que daqui a pouco, porque não é possível ampliar o setor da torcida unicamente adversária, no caso na arena da torcida colorada e no Beira-Rio da torcida gremista, por que não? Depende muito desses clássicos. Vocês veem uma possibilidade de termos um Grenal da Paz, como sempre apregoamos na mídia, como os jogadores e dirigentes pedem, ou as coisas estão caminhando pelo que nós vimos no último clássico para daqui a pouco, infelizmente, partirmos para um momento talvez não de extinção da torcida adversária, mas redução, que pelo menos na minha opinião seria uma derrota para todos nós. O que vocês acham? Matiello, Fábio, boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente não vai precisar chegar nesse ponto aí de torcida única no estádio. Mas eu também quero ressaltar aqui que os problemas na arena eles são bem menores, né? Por quê? Porque a torcida do Inter ela chega de ônibus embaixo do estádio e sobe para o seu setor. E diferente do que acontece na chegada ao Beira-Rio, que tem um trajeto a pé, que naquele sentido ali tu está vulnerável aos vândalos que querem arrumar problema, aos baderneiros. Eu acho que é por aí. Eu acho que é aí que está a questão. Tem que se avaliar uma melhor estratégia na chegada ao Beira-Rio. Eu acho que é por aí o negócio. É porque no último clássico nós tivemos diversos casos envolvendo, eu não sei, eu não quero avançar nesse assunto porque ele é delicado, mas muitos gremistas relataram que chegavam ao Beira-Rio sem qualquer tipo de escolta, sem qualquer tipo de acompanhamento da polícia. Chegavam, especialmente os que chegaram em ônibus de torcidas organizadas, chegavam em ônibus superlotados, e isso era fácil de identificar. Qualquer pessoa que visse os ônibus circulando pela cidade percebia que se a capacidade nominal do ônibus era de 40 pessoas, tinha no mínimo 80 em cada ônibus, porque as pessoas estavam espremidas, não cabia uma pulga mais dentro daqueles ônibus. Aí eu não sei se é erro do Grêmio que colocou poucos ônibus, ou se é a torcida organizada que tem que, de fato, bancar também esse deslocamento e acabou não prevendo a quantidade correta. A princípio, mas são coisas que precisam melhorar, né? O que eu sei é que sempre são os clubes que fornecem o ônibus, pelo que eu sei, né? Mas essa conta é fácil de fazer de chegada, né? Se tu tem 2.000 torcedores, tu precisa de 50 ônibus, né? É uma coisa simples, e eu acho que não tinha isso, né? Não estou culpando, né? Mas nós temos que rever também isso, né? Eu acho que os clubes também pecam nisso, né? E nós temos, né, Fábio, uma preocupação, porque agora, como são 3 clássicos em sequência, a gente tem que cuidar para que os gremistas não revidem algo que aconteceu no Beira-Rio e que na quarta-feira também os colorados não revidem algo que vem acontecer na arena, né?
Esse é um cuidado que nós temos que ter enquanto sociedade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectador. Eu vejo, a respeito de torcida no estádio, eu acho que uma organização, um planejamento bem feito, eu acho que ajuda muito. Eu assisti ontem, eu deixei de assistir o Flamengo ontem, após o jogo do Internacional, eu assisti River Plate e Boca Juniors. O pessoal estava comentando que tinha até torcida mista. Espetáculo. Não, torcida mista não. Alguns Estádio falaram. meio a meio, coisa que na Argentina não existe há anos. Era torcida única, eles levaram o jogo para um estádio neutro, que foi em Mendonça, tá? E o estádio estava totalmente lotado, meio a meio, e não se ouviu um árbitro apitando corretamente, jogadores se respeitando, jogando firme, jogando bola, não criando... Mais ou menos o que acontecia aqui em Erechim, clássico longe das praças das Os jogadores não criando nada que inflamasse a torcida, e foi um clássico maravilhoso, eu assisti, depois fui assistir o Flamengo. Quanto à chegada da torcida ao estádio, ou a Arena ou Beira-Rio, Marcelo, eu recebi um vídeo, inclusive, bem bonito da torcida do Grêmio chegando no Beira-Rio, bem escoltada pela Brigada Militar, e não vi ali nenhum problema com aquela torcida escoltada. O grande problema é a torcida que vai para o estádio sem ser pelo lugar indicado, pelo clube, pela Brigada. Mas teve problema nessa torcida escoltada também. O Carlos Lacerda, que é repórter da Grenal. Da Grenal. Todo mundo conhece o Lacerda. Sim, Lacerda, meu amigo. Ele relatou muitos problemas, inclusive dificuldade de isolamento, que na chegada, inclusive da delegação do Grêmio, não foi realizado o isolamento correto no Beira-Rio. Também a torcida escoltada teve problema. Bom, Os avulsos. Eu não vi isso. Agora, eu digo que durante o percurso, tá? Eu não vi nenhum relato de nenhum problema. Quanto à chegada ao Beira-Rio, o Internacional coloca sempre aqueles tapumes ali, que a torcida do Grêmio automaticamente entra dentro dela, tá? E ali sobe e se dirige às dependências do estádio. Agora, eu não sei como é que a Brigada fez essa escolta ali fora. Sempre existe a picuinha, a discussão, o grito. E a torcida que está indo ao estádio, eu evito, vou ser bem sincero, ô Maurício e Marcelo, eu nunca fui a um Grenal na Arena, tá? Aí tu diz assim, pô, mas tu não vai apoiar o teu time fora? Não, não é. É que a gente sabe que as torcidas, elas já são inflamadas, no dia a dia, num Grenal o ânimo é muito maior. Eu prefiro não ir, prefiro assistir no... Para se precaver. Para se precaver, eu prefiro ficar na minha televisão, tomando minha cerveja, com a minha família, tranquilo, sem correr risco nenhum. Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, para a gente ir num Grenal, a gente corre risco. Infelizmente. Espero que não vamos chegar ao ponto de ter torcida única, não. É uma discussão que acontece aí, respondendo ao Vladimir Glória, que está mandando mensagem na nossa live do Facebook, você pode participar por lá, facebook.com/LuizCarlosRec ou pelo nosso WhatsApp, 995882374. Ele está dizendo aqui, vocês estão esquentando a violência, estão dando espaço para isso, tem que falar de futebol, mas também tem que falar disso porque... Às vezes faz parte do futebol, faz parte da festa, né? Infelizmente. Infelizmente está fazendo parte dos clássicos. Não, eu acho que a gente tem que separar em dois momentos, né? Tem que separar ali o problema que dá fora do estádio e o problema que dá dentro do estádio. Porque dentro do estádio, e isso, Maurício, tu sabe que eu sou um defensor, eu sou a favor que se punam e se expulsem do quadro social. Eu também. Quem está envolvido nisso. Entendeu? Hoje eu estava vendo um relato ali daquele rapaz que agrediu a repórter, né? A Renatinha. Ele foi com a carteirinha de um cara que tinha emprestado para um amigo que emprestou para ele. Não tem problema, tu quer emprestar tua carteirinha, tu é responsável. Se vai um cara lá e faz alguma bobagem, tu também vai ser punido por isso. Porque hoje é muito fácil, a gente sabe que se empresta carteirinha, não vamos mentir. Essa questão de ser proibido, que está no estatuto dos clubes, tem que ser revista. Tem que ser revista. No Internacional não está no estatuto e pode emprestar carteira. Não. No Internacional não é proibido. Foi discutido isso no Conselho e ficou decidido que não é proibido emprestar carteira. No Grêmio é proibido. Agora, eu concordo com você que a pessoa que criou algum problema
com uma carteira emprestada, que a pessoa que emprestou, sim, seja punido seja também. punido também. Ele é responsável. Aí eu concordo. Não, Aí a partir eu acho desse momento que tu começa a punir o cara lá do quadro social do clube, tu vai ver que a bandeira vai diminuir. Que o cara vai pensar assim, opa, tem gente punida, já não pode mais ser sócio. Não vou emprestar pra qualquer E isso tá lá no estatuto. Isso tá no estatuto do clube, que tu pode, primeiro tu pode dar uma advertência, depois tu pode dar uma suspensão e depois tu pode expulsar. E eu acho que é isso aí que os clubes têm que começar a fazer. Porque fora é um problema social e eu acho que vai um tempinho para arrumar isso aí. Mas o clube tem que apoiar o Ministério Público, tem que apoiar a Brigada Militar e não pode defender o sócio que vai fazer baderna. Ele não pode proteger a sua torcida organizada. Independente de ter amigo ou não na direção. Não. Eu não estou falando de amigo nem de mim, não. Eu acho que o clube tem que ter uma regra para a torcida organizada, que para qualquer torcida, desculpa, não organizada, para qualquer torcedor que faça qualquer coisa que venha ferir alguém, que venha manchar o nome do clube, que venha a imagem do clube, porque é ruim para a imagem do clube isso. E eu acho que o clube tem que tomar uma atitude sim, sabe? Nós vimos aqui num programa passado aqui, Maurício, nós estávamos aqui, estava o Aquino e o Alexandre, estavam ainda condenando o Ministério Público por causa da torcida do Grêmio, que estava condenado, e o Ministério Público pediu a suspensão da torcida porque estava lá no Paraguai, no Uruguai, usando o bumbo da torcida. Em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi e no jogo Independiente. Não, agora, o assunto foi... Foram esses dois jogos. Tá. Mas é esses dois jogos. Eu não sei se o Ministério Público está certo ou está errado, mas eu acho que não pode alguém vir defender. Deixa que o Ministério Público vá se entender se está certo ou errado. Vai ser julgado se pode, se não pode, se deve, se não deve, se cometeu ou não cometeu algum crime. Não, mas era isso aí que eles estavam... Não dá para sair em defesa da torcida se a gente sabe... Não, mas a questão é que tu mesmo falou, que vai se averiguar se a justiça pode punir. E ela não pode, porque isso está fora da jurisdição. Essa era a questão que o pessoal estava levantando. Não era defender uma torcida ou outra. Eu vi esse programa que vocês estavam aqui. Isso aí foi um debate interno muito, muito forte dentro do Grêmio, que o que se entendia é que aquilo está fora da jurisdição. Não pode o cara punir um cara que está com o bumbo lá em Abu Dhabi, entendeu? Essa era a questão, não era defender a torcida. Mas era por isso, eu vi esse programa. E só uma questão que é importante, porque o Matiello tocou no assunto dessa agressão que sofreu a Renata de Medeiros, a Renatinha. Trabalhei muito tempo com ela, o REC igualmente, porque ela começou na Rádio Guaíba, onde nós estávamos na época. E esse torcedor... Essa pessoa, não dá nem para chamar de torcedor, porque aí é xingar os demais torcedores. Não dá para comparar. Esse cidadão, ele recebeu a carteirinha de um terceiro que emprestou para um amigo. Mas dá para identificar essa pessoa. Claro e aí alguns torcedores... Só que aí as pessoas às vezes distorcem os fatos para tentar fazer prevalecer as suas teses. Alguns torcedores do Grêmio reclamaram, poxa, mas e onde é que está a biometria lá no Beira-Rio que exige na Arena? Na Arena, exige biometria na arquibancada norte. Pode-se debater em outro momento se é certo ou se é errado. Mas não é em todo o estádio que se exige biometria na Arena. Assim como no Beira-Rio, não é em todo o estádio que se exige a biometria. Se exige o cadastramento das torcidas organizadas. Isso aí. E na Arena, é na arquibancada norte, porque na arquibancada norte ficam as torcidas organizadas. É bom a gente deixar claro isso. Eu, por exemplo, pessoa física, sou a favor de biometria plena em todo o estádio. Também. Em que, se você pode emprestar a carteira para um terceiro, que você tem que cadastrar esse terceiro e você assuma a responsabilidade por ele. Para evitar o cambista que fica ali na porta do estádio, repassa um ingresso que ganha às vezes de cortesia, ou que ganha desse ou daquele. Então, para evitar isso, se cadastre todo o estádio, que a pessoa possa cadastrar 10 amigos, que ela vá ceder o ingresso, mas que todos tenham um cadastro. É uma opinião minha. Há muitas pessoas, eu sei, por exemplo, acho que o movimento do Matiello é contra a biometria, em determinado momento foi contra algum quesito da biometria. A gente justamente tudo que possa identificar e melhorar o trabalho da polícia, pelo menos sou a favor. A gente justamente é contra falando nisso que tu falou aí. A gente é a favor que seja feito em todo o estádio, não somente num setor. Não discriminando um setor. Não discriminando um setor, fazendo em todo o estádio. Concordo. E abrir essa possibilidade de tu cadastrar outras pessoas. Tu quer emprestar tua carteirinha para um amigo, ele tem que ir lá e fazer o cadastro. Ele vai perder uma meia horinha do tempo dele, vai passar lá no quadro social, vai fazer o cadastro dele.
Porque eu acho que isso é uma realidade, essa questão de emprestar carteirinha. Isso aí já é... Não adianta, é a realidade, não podemos fugir disso, né? O clube tem interesse que alguém vá ao estádio. Claro. Aquela carteira tá paga. O clube tem interesse que alguém vá, né? No caso do Grêmio, precisa gente no estádio. No caso do Grêmio é pior, a situação é mais corriqueira ainda do empréstimo de carteiras e é mais importante para o clube até que se libere esse empréstimo, porque o Grêmio ainda não tem o sistema de check-in e check-out que o Inter tem. No caso do Inter, o torcedor pode até avisar que não vai para o clube vender aquele ingresso. No caso do Grêmio, não. No caso do Grêmio, num clássico Grenal, se o Matiello, por exemplo, não quer ir no jogo, ele não tem como avisar o Grêmio para o Grêmio vender mais ingressos. Né? Então, nesse caso, acaba sendo importante isso. O que me causa estranheza, Maurício e Matiello, é que o Internacional tem um sistema de câmera no Beira-Rio que é maravilhoso. Tu consegue realmente monitorar todo o estádio, tá? E os arredores do estádio. A pessoa que cometeu suposta agressão física ou verbal à Renata, essa pessoa disse que foi retirada do estádio por um segurança, certo? Aí o que me causa estranheza é que no outro dia o delegado coloca uma nota na mídia, ou se pronunciou, pedindo que essa pessoa seja identificada. Desculpa, se essa pessoa foi retirada por um segurança, não é isso. Essa pessoa ela tem que ser encaminhada ao órgão responsável. E em determinado momento o Inter divulgou que encaminhou. Aí que tá. Eu quero que o Inter explique isso. O Inter tem que explicar isso. Como que o Inter encaminhou isso e isso não está no GCRIM, isso não está no Ministério Público, ele vem a público pedir que seja identificado. Não pode, Maurício. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar só de futebol, porque está chegando a Débora de Oliveira, que é a autoridade nossa. Ela que entende, a gente não entende nada de bola. Vamos aprender. Depois do intervalo, a gente vai debater futebol, como o Grêmio pode ganhar o Grenal, como o Inter pode ganhar o Grenal, que surpresas podem surgir em cada um dos lados, com a participação também da Débora completando a nossa bancada. Já voltamos. Sete e 22 de volta ao nosso Cadeira Cativa, já recebendo a Débora de Oliveira, jornalista, nos dando o prazer da participação. Nossa, tava devendo essa visita há um tempo. Devendo. Nossa, que vergonha já. Boa noite. Cada vez boa noite. Boa noite. Cada vez que eu tenho que agradecer, que negar, eu fico me sentindo muito culpada, porque é um prazer sempre estar aqui, mas às vezes a gente está numa correria, né? Não consegue. Semana passada eu estava doente, ainda não estou 100% recuperada, mas hoje eu estou aqui. Enfrentei a BR-116 como adversária. Conseguiu superar a BR-116, olha que é um adversário complicado. Também aparecendo aí na imagem ao centro, Michael Matiello, conselheiro do Grêmio, e o Fábio Santos, conselheiro do Internacional. Eu prometi para os telespectadores que nós vamos falar na sequência do Cadeira Cativa de futebol, mas a Débora, que é a autoridade, pediu para falar ainda sobre essa questão da Renatinha, até porque teve uma manifestação sua nas redes sociais sobre isso, né, Débora? A gente, claro, como mulher, a gente se sente ofendida junto com ela, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente não vai ser a última, por mais que exista punições, né? E que teve hoje... o caso da repórter do Esporte Interativo também, né? Que o rapaz que foi deu beijada. Um beijo nela. Enfim, são várias situações. Eu já ouvi várias barbaridades também, não só de homens, mulheres me ofendendo, senhoras. Um dia eu estava num jogo lá no Beira-Rio também, coincidentemente, né, no Beira-Rio, uma vez no Passo da Areia. Uma senhora tinha idade assim para ser minha familiar, ela me xingava de coisas horríveis, sabe? E eu olhava para aquilo admirada, porque, tipo, primeiro que ela não me conhece para achar aquilo ali de mim, né? Segundo que ela não tem o direito de jogar ao vento aquilo ali a meu respeito. Então, só para não ficar nessa celeuma homem, mulher, machismo, enfim, porque muito se fala do machismo, ele existe, ele é fato, dentro de casa, né? Muitas pessoas sofrem com a violência não só física, mental, em outros âmbitos, não só no âmbito do esporte. Só que hoje tem as redes sociais, né? Como nosso aliado. Antes a gente se calava, não tinha o advento do celular que filmava, que tirava foto e que a gente pudesse comprovar aquilo que a gente estava passando, né? E hoje tem. Então, assim, quando não é a questão mexeu com uma, mexeu com todas, é a questão de que quem
tem esse tipo de atitude precisa ter noção daquilo que está sendo feito e que está errado, né? Enquanto não houver uma punição, outras pessoas vão continuar fazendo, homens e mulheres. No caso, ali foi um homem, né? Covardemente, batendo ainda na repórter. Mas a gente vê pessoas jogando, proferindo palavrões, xingando colegas, não só as meninas como os homens. Eu acho que está na hora da gente dar um cala-se nisso, né? Essa semana eu postei no Twitter que eles estavam ainda à procura da identificação do rapaz que tinha feito isso. Inclusive, ele não foi identificado, o nome dele não foi identificado, né? Só a idade dele, que ele tem 35 anos e que ele foi ao jogo com a carteirinha de um sócio. Emprestado, um amigo de um amigo que emprestou a carteira para ele. A gente sabe que às vezes o sócio vende a carteirinha, aluga a carteirinha em dias de jogos, né? Enfim. E eu tenho certeza que ele tem família, que ele tem amigas, que ele tem, né? Mulheres na família, namorada, esposa, mãe, irmã, sobrinhas, primas, né? Eu tenho certeza que eu acho que ele se envergonhou da atitude dele. E aí eu coloquei assim, tão machão na hora e depois sumiu para se identificar, né? Daí eu recebi uma enxurrada de reclamações. Porque tu está querendo propagar a violência, porque tu tá defendendo... Chega, ele já foi exposto demais. Mas quem se expôs foi ele, não fui eu. Não fui eu que fui lá chamar a colega de palavrão, não fui eu que fui lá e dei um sopapo na colega. Foi ele que se expôs, então que arque as consequências. Eu não gostaria que houvesse punição nenhuma para ele, porque eu também não gostaria que houvesse nenhum tipo de manifestação desse tipo nesse momento. Em 2018, a gente está tendo que conviver com esse tipo de regredir, né? E tem uma coisa, né, Débora, colaborando com o que você está dizendo. A repórter está ali trabalhando. Ela não é nenhuma torcida adversária. Ela não é ninguém mesmo que está no estádio. Não, mesmo que fosse. Não justificava. Mas se é uma torcida adversária, tu tem alguma mágoa com a pessoa, alguma coisa. Mas ela está trabalhando. Ela está no ambiente de trabalho dela. Ela está ali, tu não sabe se a pessoa é colorada, gremista, flamenguista, corintiana. Está trabalhando, como você está na beira do campo. A Débora, todo mundo sabe que é torcedora do Anilato. Tô arrasada, como a gente enxerga você lá no estádio, está trabalhando. Como você disse que sofreu agressão, o que alguém no estádio, na torcida, vai te ofender lá com o microfone na mão, trabalhando? O que leva uma pessoa a cometer um ato desse? Não justifica. Assim, a gente estava falando aqui em off, né, a questão da identificação, que demorou alguns dias, né? Na hora ele foi tirado pelo segurança do clube. E talvez, acho que se não tivesse tido essa repercussão, se ela não tivesse se manifestado, colocado vídeo, enfim, não teria acontecido nada com ele. Ficaria e por em isso outro mesmo. momento ele faria isso de novo com outra pessoa, né? Ou outro torcedor fizesse isso, né? Então, ainda bem que tinha uma prova, que tinha um celular e que hoje nós temos maneiras de provar tudo isso que a gente vive no dia a dia, infelizmente ainda dos clubes e das redes sociais, né? Quantas vezes eu não concordo com a opinião de um colega ou eu não concordo com a posição de um jogador, de um clube, vocês não me veem ir para a rede social encher a pessoa de palavrão, de jogar, assim, palavras ao vento. Vocês não veem esse tipo de postura da minha parte. E muitas vezes eu sou contrária àquilo que é dito, é feito, né? Então, acho que as pessoas, elas têm, em algum momento, elas podem até ter razão, mas com o comportamento delas, elas perdem a razão. E aí elas precisam ser punidas, né? Olha aqui, já que a gente falou em redes sociais e nas mídias sociais, o WhatsApp é uma dessas mídias, o Facebook, onde nós estamos ao vivo nesse momento, e o Carlos Burlamar, que manda uma mensagem aqui dizendo, ó, o futebol fica muito mais bonito com profissionais como a Débora de Oliveira. Um beijo do tamanho do Tri da Libertadores. Obrigada, Carlos. O que tem de mensagem já aqui, o Daniel Bergvist do Sarandi já está pedindo para a Débora mandar um beijo para ele, que acompanha há anos o trabalho dela. Não, nem tantos anos, né, Débora? Já são alguns anos. 19 anos. 19 anos já. Desde a ABC, lá em Novo Hamburgo. Fiquei lá no Grupo Sinos. Começou como menor aprendiz na ABC, né? Eu tinha 17. Não tinha nem passado no vestibular ainda. O Grupo Sinos me acolheu, a Rádio ABC me deu as primeiras oportunidades. Aí em 2003 vim para a Band, 2004 vim para a Band, 2006 fui para a RBS TV e agora eu estou há 5 anos na SBT-RS. Meio dia e meia,
A gente joga juntos lá no campinho. 5 anos já. 5 anos. Não Passa parece, rápido. O tempo rápido. passa muito Meio-dia e rápido. meio o pessoal assiste a Débora no SBT e 1h vem pro preliminar a É. imagem do futebol aqui na Ubra TV, sempre com um grande convidado. Hoje estava aqui conosco Luiz Carlos de Lorenzo Lisca, técnico de futebol, e ele estava comentando, e é um assunto que a gente pode já utilizar para introduzir o futebol no Cadeira Cativa de hoje, a questão da seleção brasileira. Na opinião do Lisca, o Jeromel tem que ser convocado, inclusive, para a lista final, porque é um zagueiro mais completo, especialmente com o Rodrigo Caio, que disputa com ele. E o Luan tem a dificuldade do posicionamento. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a entrevista do Tite para o UOL. O Tite queria usar o Luan em uma função. Testou naqueles jogos que o Luan foi convocado, que teve o jogo em Porto Alegre. Utilizou o Luan em campo alguns minutos e o Tite não gostou do que viu. Acho que é muito por isso e também pelo que ele não conseguiu desenvolver contra o Real Madrid, que ele não está nessa lista. Débora, o que tu acha? É que eu sou suspeita porque eu respeito demais o trabalho do Tite, né? E eu acho que ali, para a vaga do Luan, coitadinho, tem muitas opções, né? Imagina, um técnico que tem todas as alternativas que ele tem para aquela função do Luan, né? E eu acho que também não tenho como avaliar a partida do Real Madrid para colocar um jogador que O Jeromel se entrou destacou para numa aquele jogo, né? Libertadores. Não, o Jeromel jogou bola contra o Real Madrid, foi, né, um monstro em campo contra o Real Madrid. Mas eles anularam todas as jogadas do Grêmio. Não tinha como algum jogador se destacar. Acho que até ali emocionalmente o jogo foi à parte, porque eles estavam... Pô, tu tá diante dos maiores do mundo, entendeu? Acho que faltou maturidade também naquele momento ali de enfrentamento para o Grêmio. Então, não considero aquele jogo um jogo de avaliação. Eu não considero aquele jogo, mas eu acho que a resposta da Débora é o que eu falei há alguns programas aqui atrás. Eu acho que o Jeromel, com certeza, é um dos melhores zagueiros do Brasil, se não o melhor, mas é um deles com certeza, acho que é o melhor. E na defesa, o Brasil ainda, mesmo que tenha, eu acho, que o Jeromel não é titular na seleção, que os zagueiros que tem na seleção são tão firmados quanto ele e tem, de repente, um pouco mais de experiência por jogar na Europa, mas o Jeromel encaixa nessa defesa. Mas eu acho que o Luan, realmente, a concorrência do Luan no meio-campo é muito forte. É muito forte. Ali onde está o forte do Brasil hoje é a qualidade desse meio-campo. Então, acho que pro Luan é mais difícil. O Jeromel, sim, vai enfrentar e acho que vai ser convocado. E E eu acho que também não pode ser nenhuma frustração, né? Eu sei que a cobrança é grande, nós somos bairristas, o Luan é o principal jogador da América, né? Ganhou como o rei da América, enfim. Mas acho que ele ainda tem idade de Copa do Mundo, né? Mais pra frente, para criar essa oportunidade novamente. Não que eu não levaria ele agora, só que eu entendo a posição do Tite com esse número de opções, leques de opções que ele tem. Eu acho que se ele fosse, ele seria um dos jogadores, se não o mais novo de toda a seleção. Por isso que eu acho que o que tu colocasse, acho que ele tem muito tempo ainda. Mas eu acho que quem vai preencher essa vaga de mais jovem da seleção é o Arthur. Porque o Tite deixa muito claro que para a função do Renato Augusto, ele cogita Arthur e Hernanes, fora os que estão nessa última convocação que ele realizou. E o Arthur, eu acho que vai para a Copa. E acho que deve estar na Copa, porque é uma alternativa para aquela função. Alguns dizem, mas por que o Tite não leva o Luan para aquela função? Não faz. Não faz aquela função ali. Não faz, é completamente diferente. Não, e essa semana eu concordo com a Débora a questão do Luan e teve uma polêmica que era uma polêmica meio falsa, assim, porque criticavam a convocação do William José com o Luan, mas o William José joga em outra posição. Ele não joga na mesma do Luan. Claro. Mas é por causa do nome, William José, que quando passou aqui teve uma passagem apagada pelo Grêmio, mas está fazendo um bom campeonato europeu aí jogando na Espanha. E aí eu pergunto para vocês, em especial para a Débora, que é isenta, e para o Matiello, que é gremista, se vocês querem ou entendem que seria importante Marcelo Groi, Jeromel, Arthur e Luan, são os 4 do Grêmio que são cogitados para a Copa. Se vocês acham que seria importante a convocação deles, porque tem um outro lado. Os gremistas, pelo menos nas redes sociais, mostram que querem tem ver o lado o Jeromel. financeiro, né? O presidente Romildo ia amar. O presidente Romildo quer os 4 lá. Não, mas o lado financeiro, Valorização do atleta. o Arthur já foi vendido.
Só se tem algum gatilho envolvendo a Copa, É, mas o Arthur já foi vendido. O Luan, beleza, concordo do lado financeiro. O Jeromel, não acho que alguém vai pagar muito com um zagueiro de 30 e poucos anos. Só que aí tem um problema. Partida do Grêmio com o Defensor é dia 23 de maio pela Libertadores. Segundo a FIFA, os atletas que estarão na Copa do Mundo precisam ter um período de descanso obrigatório entre 21 e 27 de maio e a partir do dia 28 iniciam os treinamentos com as seleções. Então, o mesmo Jeromel... os reservas, os considerados reservas. Mesmo os considerados reservas. Quem está na lista de 23, pela regra da FIFA, tem que ter um período de descanso de 21 a 27 de Não maio. pode atuar. Não pode atuar. A única exceção é a final da Champions. Ah, sim. Que todos os anos é exceção. De 21 a 27 de maio, não pode atuar. E a partir do dia 28, iniciam os treinamentos na Rússia ou onde a seleção iniciar a sua atividade de treinamentos. O Jeromel ficaria, nessa hipótese de convocação, fora dessa partida, a não ser que o Grêmio obtenha, junto com a CBF, uma liberação especial da Conmebol. Mas além deste jogo, tem 7 rodadas do Campeonato Brasileiro que também não daria para contar com o zagueiro. E dependendo das datas que o Grêmio... Os brasileiros não param? O brasileiro para um dia antes da Copa. E tem Entre 7 o- É que essa rodadas? preparação, né, demora... Esse período de antecipada, preparação né? Antes. já é um período que não deveria ter competições, mas que o Campeonato Eu Brasileiro acho que vai não seguir. tem, na verdade, acho que não tem que parar para pensar nisso. Porque o Porque daqui a Jeromel pouco- vai ser convocado, eu acho. Eu acho que sim. O Groi eu acho que não vai ser, infelizmente. Eu acho que o Groi ele- vai estar naquela lista de 35. E aquela lista tem espaço para colocar todo mundo. Aí na de 23 vai muito O bom. Groi não vai porque a gente notou em várias convocações que ele nunca foi opção, né? É. Nunca foi Acho que não opção. também. E o Luan eu também acho que não vai. A bola da vez é o Jeromel e o Arthur. E o Arthur, o Grêmio já tem que começar a se acostumar a jogar sem ele. Então, eu acho que vai ser até um exercício para o time, né? E quanto ao brasileiro, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não sei, porque aí não é o meu lado, mas o Grêmio abriu mão do brasileiro ano passado em prol da Libertadores e acredito que esse ano vai fazer de novo. Então, não sei se vai E quase parar. ganhou, né, o brasileiro. Ah. Deu bobeira, porque É, abdicou mas de ganhar, porque mas teve até é. outubro ali chances, E mesmo abrindo mão, e abriu mão, chances reais de título. aí abriu mão ano passado. Eu acredito que esse ano, por exemplo, se o Jeromel se for convocado, tal, que vai fazer falta, acho que aí mesmo que o Grêmio vai abrir mão que eu digo de realmente brigar pela Libertadores e não pelo Brasileiro, e aí eu já acho que já não faz mais falta, porque teoricamente o Grêmio não vai disputar esse título. Mas o Jeromel já vai fazer falta agora no Grenal decisivo, no Grenal do Beira-Rio. Vocês acham que isso complica um pouco a situação do Grêmio ou não? O Grêmio é favorito nesse clássico e até por ter 180 minutos, em 90 minutos deve contar com o Jeromel. Digo deve porque a CBF não divulgou ainda como é que o Jeromel vai para a Rússia. E não é assim, não é um passe de mágica para sair daqui no domingo pós-Grenal e chegar lá segunda, 3 da tarde para treinar. Acho que eles vão ter bom senso daí, né? Eles vão liberar que ele vá na segunda, enfim. Mas será que ele quer Geralmente chegar na eles têm segunda? bom senso quando é jogo amistoso. Os jogadores vão chegando aos poucos, né? Não chegam todos Mas juntos. eu acho que nessa fase agora de muito em cima da Copa e o Jeromel tá naquele intuito de e não é convocado, eu não sei se a CBF vai abrir mão. Não, mas Mas porque eu acho que pode- domingo ele joga. Acho que domingo ele joga. o Grêmio. Também acho. O primeiro jogo ele joga. Não, o primeiro ele vai jogar. É. Não, Ah, não. não. Não, É- tá é falando que do segundo, né? Não, o segundo ele tá fora. Tá O segundo falando ele da ida. óbvio tá fora. Não, o primeiro ele joga. Ele tá falando deles exigir, por exemplo, que ele vá Vá antes do antes. Grenal. O primeiro treinamento, só para que a gente faça um exercício de logística, são cerca de 20 horas de viagem de Porto Alegre à Rússia, onde o Jeromel tem que se apresentar. O primeiro treinamento do Brasil na Rússia é segunda-feira, dia 19, às 15h30, no horário da Rússia. São 6 horas a mais do Brasil, então aqui vão ser 9 da manhã. O Jeromel teria aí, então, 14, 16 horas para chegar na Rússia. Primeiro treinamento, Não, se ele ele- jogar o Grenal, ele tá fora. Ele perde o primeiro treinamento. E será que ele quer perder o primeiro treinamento? Ah, É isso que eu tô falando. Será que ele quer chegar depois do Rodrigo Caio para ser o quinto zagueiro da Não, e seleção? não é questão de que ele tá numa pré-convocação para a Copa do Mundo. É que Olha. eu acho que não é um treinamento que define as escolhas do Tite. Eu acho que o Tite já tem as escolhas dele definidas. Eu acho que ele está fazendo concordo. esse mistério, até porque faz parte, né, de todo
em torno de uma lista de emoção, inclusive da torcida para a Copa do Mundo. Mas acho que não vai ser ele chegar às 3 da tarde, até porque o Tite sabe que tem um clássico, que é importante, que ele já vai perder o segundo jogo, que vai determinar a fila que o Jeromel vai estar nas escolhas dele para a Copa do Mundo. E o Grêmio deixa de ser favorito no clássico sem o Jeromel no segundo jogo? Eu acho que com o Jeromel a segurança é indiscutível, né? Mas eu acho que até uma das opções provavelmente é o Bressan, né? No lugar dele. Eu acho que uma coisa que o Bressan tem de fundamental no clássico é o sangue. Ele é sanguíneo em campo, ele aprendeu isso, ele ganhou essa confiança desde que o Renato recuperou o relacionamento do Bressan com a torcida. Ele demonstra muito isso nos jogos, né? O poder de indignação em campo, enfrentamento com os adversários, além da qualidade da técnica, tática, enfim, que ele já joga com mais segurança, ele tem essa pitadinha, esse algo mais que eu acho que num clássico é fundamental. Eu acho que nesse quesito, não vou discutir técnica de um com o outro, né? Injusto seria até. Mas digo de incorporar, né, a importância de um jogador que tenha liderança em campo no Grenal. Acho que o Bressan tem isso. E aí, Matiel? Eu acho que também não perde o favoritismo. Eu acho que o Grêmio é favorito para os 2 Grenais. Até pelo sistema de jogo que já está implantado há um bom tempo aí. Eu acho que tirando uma peça só não afeta para o segundo jogo. E o Grêmio é favorito mesmo, Fábio? Olha, isso nós vamos descobrir nos 180 minutos. Pô, mas pipocou mais do que a Não, Débora. não é pouco. Eu vou E o dizer que Matiello? eu não vejo, eu Como nunca... disse que é favorito? Ele disse que é favorito. Sim, mas tu foi firme. Não, o Grêmio é favorito. A Débora também. Não, acho que não perde favoritismo. Aí o Fábio pipocou. Não, É eu que tô ele te me dizendo fez uma que eu- pergunta induzindo eu- a dizer que o Grêmio era favorito, né? Eu tô dizendo que eu vou esperar os 180 minutos porque... Pra dizer quem é o favorito A daí, minha ó. tese, não, é que a O minha Alaor tese... Veríssimo ontem na cadeira cristal, o Michael Matiello cravou que o Inter passa de fase, que vai passar por cima do É que Grêmio. o Alaor é o sanguíneo É. que a gente fala aqui, E o né? Alaor vai estar aqui na quinta-feira que vem, independente do resultado. O Alaor dizia que o Inter ia ganhar lá no Tribunal da Suíça, né, cara? Tu pode esperar dele qualquer coisa. Eu vou continuar mantendo o que eu sempre mantive de clássico Grenal. Eu nunca achei que Grenal existe favorito. Mesmo o Inter melhor ou o Grêmio melhor, eu acho que o clássico Grenal, ele sempre pode ser decidido num detalhe. Eu acho que, como a decisão é no Beira-Rio, eu não confio no favoritismo do Grêmio de maneira nenhuma. Eu acho que o jogo é igual e realmente acho que qualquer um dos dois pode passar. E acredito sim no Internacional por passar para a decisão no Beira-Rio com o estádio lotado, e a torcida vai lotar o Beira-Rio e vamos fazer uma guerra lá dentro. Tá aí, ele disse que o Inter é favorito. vai Agora passar. cravou. Não, Ele não, deu uma agora sim. curva pra dizer que o Inter é favorito. Humildemente, o Inter é favorito. Eu disse que eu acredito Humildemente no se Internacional, mas continuo com a minha tese de que Grenal não há favoritismo. Eu acho que muito mais que a defesa do Grêmio, respondendo a tua pergunta, se muda alguma coisa com relação ao favoritismo do Grêmio, porque o favoritismo quem disse foi ele, né? Não fui Sim, eu. não, mas eu eu- apenas respondi a pergunta o que mudaria com a saída do Jeromel e a entrada do substituto. Deixa Então, bem Débora, claro, foi o Maurício que falou que o bem Grêmio é favorito. claro, Maurício. Eu acho, Mas eu eu o acho que vai Grêmio é favorito. depender muito a postura da defesa do Grêmio de quem jogar no ataque do Internacional. Porque ainda é uma dúvida, é uma incógnita. Eu Ninguém acho- sabe eu- sobre o Damião, né? Que é um... Damião parece jogando que o muda o Damião jogo. foi mais grave, né, do que se imaginava. Não, Damião Alguns parece que dizem tá que ele fora. já não joga esse ano E o Potter? não joga o ano inteiro. Potker. Potker é um dos mistérios do Grêmio. É, Eu um acho dos que joga. mistérios, mas tem a opção do Nico Lopes, Eu acho que Daqui a joga o pouco até Potker. o Rossi. o Roger, o Rossi, o Marcinho entrando no time, daí também mudando o posicionamento do meio, enfim. Eu vou justificar o porquê que eu acho que o Grêmio é favorito nos 180 minutos. Ah, Vamos lá. viu? Ó, ele Não, eu acha. acho. Depois a Débora responde se ela acha também, não tem problema nenhum. O Grêmio deve contar com o Jeromel no primeiro jogo. Em casa. Onde o Grêmio não pode levar gols pensando no saldo qualificado. Então, tem a sua zaga titular no jogo em que, teoricamente, não pode levar gol. No Beira-Rio, pelo histórico do Grêmio, não só em clássicos, mas pelo histórico, nós podemos pegar o ano passado praticamente inteiro do Grêmio. O Mano Menezes, quando enfrentou o Grêmio com o Cruzeiro, disse, olha, eu tenho certeza que o Grêmio vai marcar um gol, porque o Grêmio marca gol em todo jogo. Por esse critério do gol fora de casa. Por quê?
Onde o Grêmio não pode levar gol, que seria o critério de desempate, que é na Arena, tem a sua Joga zaga antes. titular. E Joga joga com o antes. Jeromel. No Beira-Rio, é um jogo aberto. Um 0-0 pro Inter na Arena é péssimo resultado. Porque qualquer empate com gols da Grêmio. Eu não, Na Copa do Brasil é não- diferente. Na não Copa do Brasil concordo não tem nada mais. disso que tu falou. Mas nenhuma palavra. Mas se tu concordasse com isso também... Não. Mas de maneira nenhuma. Eu concordo contigo, Maurício. Eu, sinceramente, esse Grêmio do ano passado, até agora, não jogou 30% que jogou o ano passado. O Grêmio desse ano. Mas os 45 minutos Não, iniciais não, do não. Grenal não... E depois deu um banho de bola 45 e levou um banho nos outros 45. Não, banho não. O Inter foi bravo no segundo tempo, mas não deu um banho de bola, não. Não, por favor. O Inter entrou no jogo, né? no Quantas segundo chances de tempo. gol? Quantas chances de gol teve o Grêmio no primeiro tempo? Confere. 4 Fale ou os 5? estoques. Quantos o Inter teve? Confere. Quantas defesas difíceis o Marcelo Groi fez? E quantas fez o Lomba? Não, mas quantas defesas difíceis fez Quantas o Groi? fez o Lomba? Tu faz uma pergunta e respondo com a outra. Bom, mas é- Quantas chances? Não, quantas chances o Grêmio teve no primeiro tempo, que foi quando dominou, e foi totalmente dominado no segundo tempo. Não, quantas chances teve? 5? Foi igual o jogo, cara. Fez 2 gols. E o Inter fez 5 e fez 1 gol. Fez um gol. Então, a competência do Grêmio foi maior. Tudo A bem, eu eficiência não é estou melhor, falando né? de Maior competência. eficiência. Eu quero dizer é que o Grenal foi muito parelho, foi 2 tempos distintos. O Grêmio no primeiro tempo e o Internacional no segundo. Eu e um acho que time uma foi mais coisa- competente. Uma coisa que a É gente isso que tem nós que estamos levar em falando. Vamos consideração ver? e não adianta, né, achar que não, porque realmente o emocional entra em campo e a gente é condicionado às coisas que a gente precisa atingir, né, de objetivo. Qualquer ser humano, o atleta, acho que mais ainda, porque ele entende isso e trabalha com isso a vida inteira. Mas nesse Grenal do domingo, o Grêmio precisava vencer. O Inter não. O Inter estava classificado. Ele só ia administrar o lugar na tabela e ia saber com quem Contra jogaria quem nas jogaria. quartas de final. Nesse agora, os dois precisam. Eu acho que Então, resumindo. acho que a gente vai ver outro jogo, vai ver Resumindo outra o postura. que tu falou, o Aconteceu no Inter domingo. perdeu quando podia perder. Né? O Inter perdeu quando podia perder. E com certeza os jogos vão ser mais difíceis agora, né? A gente vai ver outra postura, vai ser agora sim a gente vai ver vai ser o Daronco, né? O árbitro, o árbitro do primeiro é o jogo. Daronco E o Voaden no e o segundo. Voaden no segundo. Se eles já estavam discutindo no cara ou coroa, num jogo que só um precisava vencer, tu imagina agora no jogo que os dois precisam vencer, para ter vantagem pro jogo da volta. Deixa eu mandar um abraço pro João de Esteio, tá me chamando de gremista aqui, que todo mundo sabe. Não é. A gente pode ter opinião também, né, João? Eu acho que... Torce pro Atlético Paranaense, né? Não, eu torço pro Esporte Clube Cruzeiro, que infelizmente foi rebaixado no Campeonato Gaúcho, salvando o Novo Hamburgo da Antes o Débora Cruzeiro Brasileira. do que o Noia, né? Ah, graças a Deus. Não, assim, a Deus que me perdoe, não, cara. Eu adoro o Cruzeiro, Benhur, sou tua fã, né, o técnico. Acho que foi injusta, né, a desclassificação, a eliminação O Cruzeiro do ganhou Cruzeiro. 4 pontos contra a dupla Grenal e conseguiu ser rebaixado. Mas eu precisava me salvar. Foi a Débora que tirou com o pensamento aquele Sério, eu pênalti, né? pulei tanto, eu rezei tanto no domingo. Caxias que nos salvou, na verdade, não fomos nem nós, né? A gente só empatou lá com a Avenida, mas o Caxias com o golzinho daí, Ia ficar ruim ver É. o Novo Hamburgo campeão num ano e rebaixado no outro. Deus É. me livre. O nosso colega jornalista, Ronaldo Berwanger, mandando um Ah, beijo pra querido, Débora, que tá na saudade. nossa audiência. Saudade dele. facebook.com/Luiz Carlos Reck, o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem, interagir no nosso debate. O Cláudio de Eldorado do Sul, que participa com frequência, está dizendo aqui: boa noite, Maurício. Quando um time ganha a Libertadores, o goleiro pode estar jogando muito, mas não é convocado. Foi assim com o Vitor no Atlético Mineiro e o Cássio, e agora com o Marcelo. Não entendo. São coincidências. Mas o Cássio, por exemplo, que esteve muito bem naquela Libertadores, agora é cotado. O Cássio disputa com o Neto e com o Groi a vaga de terceiro goleiro da seleção. Então, não sei se tem alguma relação Eu sou direta, mais mas Groi. é Dos uma três, curiosidade. Eu sou mais o Groi, né? Na verdade, sou polêmica, né? Eu sou mais o Groi que o Alisson, mas Mais o Groi que eu o sou Alisson. voto mesmo... vencido. Isso é uma aceitação. O Daniel Pavan, preparador de goleiros do Inter, que foi quem ajudou na formação do Alisson, ele fica louco comigo quando eu digo isso.
Mesmo Deu com o pra Alisson assistir. fechando o gol lá na Roma. Não, o Alisson tá numa fase lá que... Não, acho ele ótimo goleiro, excelente goleiro. Deus não, o mas livre, eu- meu conterrâneo, inclusive, de Novo Hamburgo, né? O pessoal de Novo Hamburgo se destaca a fase no do futebol. Alisson, a fase do Alisson Mas atual é eu sou, fantástica. assim, quando os dois jogavam aqui, que a gente podia ter um poder de comparação maior, né? De trabalho, enfim, eu ainda preferi o Groi. O que vocês acham que pode surgir de novidade nesse clássico? O Grêmio tem a dúvida na lateral direita. Se joga o Madison, se daqui a pouco vai o Ramiro para aquela função, para acomodar todo mundo no meio campo. Hoje o Renato deu uma entrevista para o PVC, no Fox Sports, acho que a entrevista não foi ao ar, mas já vazou que o Renato disse que Maicon e Arthur podem jogar juntos. Não especificamente falando do Grenal, mas diz não, os dois têm condições de jogar juntos. O Jailson na entrevista diz não, o Maicon e o Arthur têm as mesmas características. Aí o Renato vai lá e diz não, eles podem jogar juntos. Tá aí é um dos mistérios do Grenal. De que forma o Grêmio vai montar o seu lado direito e como é que vai montar o meio de campo. O Arthur inicia o jogo ou Eu entra na acho que segunda ainda etapa? não, acho que Eu não acho começa. difícil. Se não também. também. Acho que ele talvez entre no decorrer da partida conforme, né? A necessidade. A necessidade, mas acho que não começa jogando. Eu acho que joga o Madison, não vai improvisar o Ramiro ali também. Até E o Léo porque- Moura tá voltando, tá parado aí faz um tempo também. Foi cogitado o nome dele hoje, mas também tá parado há muito tempo. Aí eu tenho dúvida, porque eu acho que o Ramiro é um jogador de confiança do Renato. Mas ele não vai mexer no Ramiro na estrutura, porque ele tem feitinha com o Ramiro ali, para botar na lateral ele desmancha o meio. É. E aí, quanto a jogar o Michael e o Arthur, como é que é o nome do outro meio do Grêmio? Michel. Jailson. O Jailson. O Jailson tá puxando pro lado dele, né? Não, os dois não podem jogar junto, tem que ser eu e outro. Não, essa declaração do Jailson foi assim, perguntaram pra ele, o que muda pra ti jogar com o Michel ou com o Arthur ao teu lado? Ele disse, não, os dois têm características parecidas e tal, me ajudam a complementar o meio de campo. É o seguinte, é eu e um deles. Eu e mais um, eu tô bem aqui. É eu e mais 10, aí tá tudo certo. Mas hoje não treinou o Michel e o Arthur? Acho que treinou. É mistério pro clássico. É. Michel e Tudo Arthur não pode vai jogar, acontecer. né? Eu também Aí acho vai que não. tirar- Sim, Mas aí estavam não. treinando junto Aí hoje. tu vai tirar os dois que foram titular do último clássico? Não, né? É que às vezes treina, às vezes a gente tem que prestar muita atenção no treino, porque eles botam contra quem tu vai jogar para quem tá no time reserva enfrentar quem seria o titular e aí tu fazer o exercício real de jogo, né? Então, na verdade eu acho que o Renato não é muito de inventar, né? Eu acho que o time do Grêmio é o mesmo que jogou. Eu acho que Não ele vai muda nada. repetir a mesma equipe. E o Inter? Porque a lateral direita é uma incógnita. Já não é o mesmo, porque Já não é o Dudu, mesmo, tá o Dudu machucado. não pode jogar. Tem a possibilidade de puxar o Edenilson e Que aí foi entra, bem, porque mudou o jogo, e né? aí Eu entra acho o que vai ser Gabriel ele. Dias, é a equipe que jogou o segundo tempo do Grenal e o sistema defensivo que iniciou contra o Cianorte. Tem a possibilidade do Fabiano, que foi apresentado hoje e já deixou bem claro, eu sou um lateral defensivo. Mas ele não Eu pode ajudo. jogar. Negócio Não na tá no marcação. bid? Pode. Ele Já saiu saiu no no bid. Já saiu hoje? Ele e o Eles- Rossi já pode jogar. Não, o Rossi jogou ontem. Sim, Mas o Fabiano não podia jogar não ontem, pôde jogar mas ontem. ele saiu ontem no bid e pode ser inscrito no Gauchão. Aí alguns gremistas perguntam, mas por que o Inter pode inscrever o Rossi e o Fabiano e o Grêmio não pode inscrever o André? É que o Grêmio O já André usou as não- 3 trocas no Gauchão. Então, tem- independente de fechar ou não a negociação, que aliás tem rolo, para variar, o pessoal do esporte, e estão certos também os Ainda não dirigentes do fecharam, esporte. né? O Ainda Não, não fecharam. eu- Não tava O esporte- fechado? Não, o ainda vice-presidente deu uma entrevista agora na rádio dizendo que não está fechado, só fecha com garantia bancária. É que o esporte quer receber em Não, um não tipo leva. de parcelamento, o Grêmio quer receber de uma forma, o Grêmio quer pedalar e vincular a Olha, negociação do Arthur. Não tem clube pior no Brasil que para negociar que o Sport, gente. Eles Tem um, Quem? Goiás. O Goiás? O Inter ficou uns 5, 6 anos tentando o Hernando, aí agora tá mandando o Hernando. Tem de vários clubes, o Atlético Paranaense também é outro clube que é. Não, Aumenta não. a pressão do jogador Não, que chega, mas né? o Porque esporte- quando é uma novela tão o grande esporte assim, é as pior pessoas de pensam assim, todos. tem que ser um o craque, né? esporte é Pra uma chegar novela. aqui e ter Não sei se eles tamanha estão novela, errados. né? Não sei se vocês estão errados, estão preservando o que é deles também, mas olha. Quando é a dupla Eles Grenal, fizeram um investimento grande no André, né, cara? E o jogador forçou a barra para sair. Isso aí também deve deixar o Queimou dirigente. eles, o dirigente fica puto, né? Com E tudo isso aí. e quando eles sabem que... Desculpa que ele falou palavrão, eu tive que... Ao invés de seguir adiante, a pessoa para e fala. não que vou ele mais falou falar. palavrão.
Não usa mais esse termo. Mas aí quando os clubes Cartão sabem que amarelo o Grêmio pra ti. tem dinheiro, né? Que agora o Grêmio ganhou mais os essa? títulos, É. vendeu o Arthur. Aí eles vão dizer assim, eles estão cheios da nota lá, querem ficar mendigando o nosso jogador? Não, né? Não, e tu escuta de tantos clubes que não pagam as contas, que nem o Atlético Mineiro, né? Tu quer te garantir financeiramente, ele quer uma garantia bancária. Não, senão o não vai. Atlético Mineiro é um mistério. Eles devem cada vez mais, contratam cada vez mais e tá tudo certo. Não, Estão uma construindo hora, estádio. Não, uma hora vai explode. explodir. Não, isso aí não tem. Uma hora explode. Mas só tem que saber na mão de que presidente vai explodir. Mas vai explodir. Mais cedo ou mais tarde acaba explodindo. Olha aqui, ó. Tem um recado, o cara tá te dando uma bronca aqui. Vamos ver quem é aqui. É o telespectador no final 4563. É bom o pessoal assinar sempre, mas qualquer coisa a gente cita no final O cara do telefone, não tem problema. bronca anônima, qual é a graça? Não, mas tem o telefone aqui, então dá Deixa pra ele identificar falar, a vamos pessoa. lá. Por que os colorados não admitem em momento algum que o Grêmio está jogando melhor futebol? Melhor futebol que o Inter? Bah, fico louco quando ouço alguma coisa assim. Abraços. Por que tu não admite que o Grêmio tá melhor, Fábio? Não é que eu não admito. Mas tá melhor ou não só, tá? Só um pouquinho, Maurício. Eu venho nesse programa Não, com mas tá frequência. melhor ou não tá? Eu venho nesse programa com frequência. Se tu puxar 10 programas que eu vim aqui o ano passado, todos eu disse que o Grêmio estava jogando o fino da bola, jogando muito mais com o Internacional, que o elenco era muito mais ajustado, o time era muito mais certo. Esse ano, começamos, tivemos um Grenal, que para mim foi um Grenal parelho. O Grêmio, mesmo que tenha poupado ou não poupado o jogador, eu não sei, o Inter também poupou o jogador, o Grêmio se classificou nas últimas rodadas ali, jogou uma partida pela Libertadores, não venceu. Esse ano, vamos aguardar. Eu vou Grêmio- aguardar. o Grêmio- Eu não disse até agora que o Inter tá jogando melhor que o Grêmio. Só pra te Ele tem que provocar. ver o que eu disse. Eu não falei nem até agora. Só pra te Só pro- falei que não tem favorito. Só pra te provocar, Fábio, o Grêmio começou a preparação 20 dias depois do Inter. Terminou 2 pontos atrás. Isso não faz diferença nenhuma pra mim. O Inter, com toda a preparação, com Mas o Inter toda a jogou. pré-temporada... Mas o Inter também jogou o Campeonato Gaúcho metade com 4 titular e jogos com time reserva. vários, não foi só 4, foi mais Foram jogos. 4 ou 5 jogos. Todo cara. o time reserva. 5 jogos. Então, Mas os últimos... assim como o Grêmio poupou, o Internacional também poupou. E a preparação do Grêmio, mesmo que tenha sido depois, ela foi bem tranquila, no tempo que tinha que ser, tudo certinho, ela não foi antecipada. O trabalho do Ah. Grêmio é um trabalho de continuidade, né? É. Eu acho que o trabalho do Inter é um trabalho de reformulação. O Odair tá começando dizendo um que trabalho construiu um novo, time. né? Inserindo Claro que sim. peças novas em meio aos jogadores que já são, né, consagrados, enfim. Acabar com a desconfiança do ano passado, né? Que a torcida Exatamente. tem. Mexer com o emocional, a autoestima em campo, né? Que também é importante. A fase do Grêmio, tu sabe que a fase ajuda muito. A fase do Grêmio, ela é superior à do Internacional inúmeras vezes, pelo que o Grêmio vem fazendo nos últimos tempos e o que aconteceu com o Internacional de rebaixamento e não foi nem campeão da Série B e tá aí e perdeu o gauchão. Eu não discuto, eu nunca falei aqui que o time do Grêmio é pior que o time do Internacional, não. A única coisa que eu disse que o ano passado o Grêmio jogou o fino da bola, jogou muito mais que o Internacional e este ano ainda o Grêmio não chegou ao nível do que estava jogando no ano passado. O Grêmio jogou, já comentamos aqui, a Recopa agora, o Grêmio jogou em 220 minutos, jogou com 170 minutos com um homem a mais contra o Independente, não conseguiu fazer um gol. Isso é números, não é eu que estou falando. O Grêmio foi pro Mas também não perdeu. Contra. Mas não perdeu, mas foi decidido um pênalti jogando em 220, 170 minutos com homem a mais. E não conseguiu fazer um gol. Cadê aquela superioridade toda que a gente viu no Grêmio no ano passado? É isso que eu estou Tá dizendo. recuperando fôlego ainda. É isso, mas é isso, então é isso que eu estou foi dizendo, muita Débora. festa final do ano passado, Mas né? é isso que eu estou dizendo. Esse ano o Grêmio ainda não mostrou. Vai mostrar, vai ganhar título. Vamos aguardar para ver. Agora, esse ano ainda não mostrou. Deixa eu mandar um abraço pro Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, tá sempre na nossa audiência, e mandou uma mensagem aqui dizendo que foi na Via Condote. Garanti já o estoque de camisa e eu e Vossa Senhoria, Michael Matiel, temos que ir lá, porque ali, ó, a maior e melhor coleção de polos e camisas plus size você encontra na Via Condote, Canoas Shopping Total. A gente que tá um chamou- pouquinho acima do peso. Chamou de meu. gordo por tabela. É bonito isso. Não, eu não vou assumir sozinho, né? Sabe por que o Maurício diz isso? Porque ele se esconde atrás daquela bancadinha Não, ali, ó. E aí, sabe, é muito fácil falar de quem Quando- tá aqui não, assim, né? Quando eu tô aqui, Tem é uma uma maravilha. técnica, ele usa uma técnica, ele põe pra frente aqui o pescoço, ó. Daí esconde a papada ali, ó. Claro, é tudo estratégia, mas o Cabistani foi lá, já garantiu o estoque.
O Cabistani tem que dar um abraço pro Cabistani, ele também é fortinho. Também é fortinho. Então, um abraço pro Cabistani que já garantiu o estoque. Essa é época de promoções, né? Tem lá no Shopping Total, essa semana tinha promoções lá no Total, tem aqui no Canoas Shopping também, então o pessoal focou em ti, viu, Matiel? Quer te usar de garoto propaganda da Condote. Quero ver se eu vou ganhar um desconto, né? Fernandinho. O REC pediu pra te avisar que o teu desconto tá guardado, tá? Sim, que é meu tá guardado. Tá guardado, viu? Pode ficar tranquilo. Quando o REC tá na bancada lá e o Maurício tá aqui, ele não faz essa propaganda. Eu faço, não tem problema. O Maurício ficou muito tempo tá ali escondidinho, aí ele... Eu usava... Enquanto eu tinha tava... um notebook na frente dele, era desse tamanho a tela, né? Aí agora que eu já dei uma afinada, né? Um pouquinho, era não mútil também. Tá fininho, hein, Bolão? Tô fininho. Mas enfim, olha aqui. Via Condote, vocês já sabem, né? Eu compro polo, os faz tudo lá na Via Condote. Depois do intervalo comercial, nós vamos debater o que diz o Felipe Oliveira de Sapucaia. Deve ser parente da Débora. Se é Oliveira, é gente fina. Se é Oliveira, é gente fina. Mas ele tá dando um pau no Iago, tá dizendo que é insuficiente o lateral esquerdo do Inter, que não consegue cruzar uma bola. E a gente vai debater isso depois dos reclames. Já voltamos. É o único. 8:02 de volta com o Cadeira Cativa, que você que está assistindo pelo Facebook, que teve que buscar essa plataforma, não tem mais a transmissão de nenhuma TV do sinal analógico. Então, se você assistia pelo 48 UHF, tem que comprar um conversor digital, ou utilizar um equipamento na sua casa já esteja adaptado ao sinal digital e refazer a busca dos canais. Eu avisei toda a minha família que era no 48. 48.1, mas quem tem o sinal digital... Quem tem já pega certo. automático. Botou no 48, aparece 48.1 se você tem o sinal digital na sua casa, e se você não tem que partir para as plataformas alternativas. O Felipe Oliveira, que deve ser da família, está assistindo, é de Sapucaia. Ele está dando um pau no Iago, está perguntando qual que é a opinião da bancada sobre o Iago. Diz que é insuficiente para a lateral do Inter, que não consegue cruzar uma bola, que no último jogo tentou 2 cruzamentos que não saíram do chão. Débora de Oliveira. Acho que tu está sendo injusto, Felipe. Acho que tu está sendo injusto com o Iago. É um dos melhores do Inter, como é que a gente vai falar mal? Olha, eu, sinceramente, não vou criticar a crítica do ouvinte, porque ele tem o direito de ter a opinião dele, e respeito. Mas a minha é totalmente contrária. Eu acho que o Iago é uma grande surpresa da categoria de base do Internacional. E tomara que eu não me engane, eu acho que o Internacional ele tem um grande futuro no Internacional. Para mim, vai ser um bom lateral direito, igual um lateral esquerdo. O Maicon de Alvorada tá me dando um pau aqui e dá um pau por tabela no REC também. Eu vou ler o recado dele e depois eu vou rebater e quero a opinião de vocês também. Ele escreve o seguinte: cara, deixa de ser gremista. Você quer sempre justificar o time do Grêmio. Tu e o REC. O Grêmio é um time entrosado de 3 anos. O Inter está formando uma equipe. Sendo que a gente está sempre defendendo o Grêmio. Tem que ser equilibrado com os dois times. Bom, vamos lá. Eu, Maicon, acho que o Grêmio é favorito no Grenal justamente pelo que você disse. É uma equipe com uma base de 3 anos, uma equipe sólida. É uma equipe que já tem um sistema de jogo. E digo mais. Se perdendo os Grenais, ou sendo eliminado, não necessariamente perdendo, o Inter pode ser eliminado com 2 empates, assim como pode avançar de fase com 2 empates. Marca um gol na Arena, faz 1-1 na Arena e 0-0 no Beira-Rio da Inter. O Grenal é um jogo aberto e, obviamente, que quando a gente fala em favoritismo do Grêmio é 55-45. Se não menos, se não 51-49. Não é algo assim, não, é certo que o Grêmio vai ganhar, vai passar o trator, como disse o Argel, por cima. Não, não é isso. E pro Inter, se porventura a equipe seja eliminada do Gauchão, é capaz de ser bom pro time. O Odair vai ter 20 dias para treinar antes do Campeonato Brasileiro. Não concordo. Será que vai ser Eu não o tô dizendo Odair? que tem que pensar assim. Só que, como disse... Agora é assim que ele vai te amar. Não, como disse o Fábio Maceredian, o preparador físico da Seleção Brasileira, sobre a lesão do Neymar, ele disse, cara, tem que olhar o lado positivo das coisas. Óbvio que a torcida do Inter não quer ser eliminada, óbvio que o Odair não quer ser eliminado, mas daqui a pouco você não está dizendo que a equipe está em formação, daqui a pouco é um período de treinamento que vai tornar essa equipe forte para o Campeonato Brasileiro. Nenhum Colorado quer ter esse período de treinamento, o Odair não quer ter esse período de treinamento, mas daqui a pouco é olhar o copo meio cheio, meio vazio.
Acho que é 52-48 o favoritismo do Grêmio. Eu não concordo, não é nem É por... quase muro, 52-48. Não é nem por Eu ia dizer, tu também pipoqueirinho. Eu não- assim, agora ele pipocou. Tá querendo, Agora tá ele- que- é ele quase tá muro. querendo compensar ali, tomou dar um tanto carinho pau no que ele tá torcedor. voltando atrás. porque o favoritismo dele era maior. Era ele maior. Tá dando... Mas eu não Não, o concordo. Grêmio é favorito, mas... Eu não concordo, não é nem pelo Inter, pela desclassificação do Inter. Eu não concordo porque, cara, parados, treinar não adianta. Tu tem que jogar. Tu só vai conseguir montar o time, tu só vai conseguir dar embalo no time para começar o Campeonato Brasileiro jogando. Essa história de que tira férias 10 dias e vai treinar, desculpa, não vai dar ritmo de jogo para um time. O André da Zona Sul tá mandando um abraço a todos, tá dizendo: o Grêmio só é um time ajustado. Super time é o Real do CR7. O Grêmio ganhou a Libertadores mais fácil da vida deles. Aí é com vocês, eu não vou... É que E aí, não tem como comparar, né? É outro tipo, outro nível de futebol. É que enfim, tem umas coisas que a gente ouve quase que outro tem nível. que... E toda a Libertadores é fácil. O gremista diz que a Libertadores que o Inter ganhou é fácil e vice-versa, mas não é bem assim, né? Quem joga sabe Não, que eu- que Libertadores tem uma dificuldade enorme. Eu já falei aqui, tá? O Maurício é testemunha. A Libertadores do Grêmio realmente ela foi fácil. Só que o Grêmio fez obrigação. Foi fácil, ele ganhou. O Inter teve uma Libertadores facílima em 2015 e não ganhou. Então, se ela é fácil, maior a tua obrigação de ganhar. A Libertadores do Grêmio foi fácil, realmente o Grêmio não pegou grandes times? Não. O que tu tem que bom, fazer? Que bom. Que bom! É? Mas Que bom que aí tu pergunta pra mim assim, tu quer jogar com o River, com o Boca, ou tu quer jogar com aqueles times que o Grêmio jogou? Eu quero jogar com aqueles times que o Grêmio jogou. É sorteio, claro que eu quero pegar sempre o time mais fraco. Agora, tu tem que pegar o time mais fraco e ganhar. E outras, mérito do Grêmio os- que os ganhou com o time considerados- mais fraco, mérito do Grêmio. Os Não adianta. considerados grandes times, grandes favoritos da Libertadores do ano passado sequer chegaram à final, né? Não adianta. Então- O futebol é sempre assim, não adianta discutir isso. Por falar em Libertadores, o Santos está ganhando do Nacional 1-0, jogo no intervalo, importante. O Em Santos- casa? Em casa. Gol do Sacha ou não? Vou buscar aqui quem marcou o gol do Grande Santos. vitória do Flamengo ontem lá. Hein? Essa é a famosa pergunta Zé Aldo Pinheiro. Olha, É uma Zé. pergunta quase que impossível de responder na hora ali, de bate-pronto. Mas eu vou buscar aqui Gol do Sacha, quem marcou olha... o gol. O telespectador que mandou antes a mensagem dizendo que não admite que o Grêmio é melhor é o Claudir de Sapiranga. E diz que não é só este Colorado que faz isso, são todos, meu irmão Colorado, enfim. Mas manda um abraço a todos e você já respondeu essa questão, já tá tudo certo. O Danilo de Sapucaia tá mandando um abraço a todos, conselheiros, o conselheiro do Grêmio, o Michael Matiello, o Fábio Santos, conselheiro do Inter, e beijos pra Débora. E ele tá mandando mensagem aqui dizendo que acha que o Grenal não tem favorito. E, de fato, é difícil até pra nós jornalistas, né, Débora, apontarmos um favorito, porque não é... por mais que a gente diga, o Grêmio é favorito, mas não é um amplo favoritismo, porque não existe amplo favoritismo em clássico, né? O favoritismo do Grenal, ele é pelo que o clube, pela fase do clube. Só que quando entra em campo, aquilo some. No Grenal ele some. E Eu até- já perdi Grenal, que eu era totalmente favorito, e perdi Grenal. E já ganhei Grenal, o Grêmio era totalmente favorito. É bola no 2006, por centro, exemplo. não adianta. Não né? adianta. É isso que eu defendo, entendeu? É isso que eu defendo. 2006, por exemplo, quando o Inter perdeu aquele gauchão com o gol do Pedro Júnior no Beira-Rio, o Inter era mais do que favorito. Foi campeão da Foi Libertadores, empate, depois né? campeão do jogo mundo. Foi 1-1. Perdeu nos critérios. Perdeu nos critérios. Exatamente Gol de no, Nuca. no gol marcado Não, fora gol de de casa. Luca que é propaganda do gauchão, hein? E eu tava lá, atrás do gol, trabalhando. A Débora brincou com a história, será que foi gol do Sacha? Foi gol do Eduardo Sacha. Sério? Gol do Eduardo Sacha. Vá! E o Santos já teve... Vou jogar na depois Mega Sena depois me essa passa os semana. números da Mega Sena. Tem uma briga. E forte. só pra completar, Fábio, o Gabriel, atacante do Santos, foi expulso. Recebeu 2 amarelos, tá na rua. Então o Santos tá com 1 a menos em casa, ganhando o Nacional. Isso é quebrado. Um atacante ser expulso, eu vou dizer uma coisa. Um zagueiro que é obrigado a fazer uma falta, mas um atacante... Não, e deve ter sido por reclamação. Com certeza, um foi por reclamação. Mas o Sacha tem uma briga muito grande no meu grupo ali, político, que a gente tem debate de futebol, nós temos o grupo da política e o do futebol. E o do futebol não pode entrar no política para não misturar. Ah, não pode dar briga. Não. E aí no política é política de clube, porque Não, política partidária... Não, também, partidária é deletado na hora, é política do clube. E eu bati o ano passado todo que o problema do Sacha era que botaram ele para jogar de lateral.
E aí tem uns que entendem mais, que usam os gráficos, né? Porque ele tem que recompor, porque jogador hoje tem que recompor e recompor. E eu falei, cara, recompor, ele fez 2 gols o ano inteiro e ele já, em 2 meses no Santos, ele já tem mais gol que o ano todo no ano passado. Se tá recompondo, eu não sei. O problema é que ele tá jogando na frente, jogando onde ele sabe. Se tu botar um goleiro de centroavante, ele não vai fazer. O centroavante de goleiro não vai dar certo, não adianta. O Sacha é atacante, gente. Não sei se é um grande jogador, não sei se tem grande futuro, mas é atacante. É ali que ele vai render. Mas eu acho que vai ser importante essa passagem dele pelo Santos, vai dar uma oxigenada. Já foi importante quando ele foi pro Goiás, né? Ele voltou com uma outra postura, né? E aí acabou sucumbindo junto com todo o elenco, junto com no ano do rebaixamento, onde a cobrança foi muito grande, pressão grande, né? E depois ele convivia com uma lesão crônica que a gente não tem como esquecer isso, né? Eu sei que o torcedor é passional, ele quer ver resultado, mas a gente tem que olhar todo o contexto, né? E a partir disso ele só foi levando pau, né? E cobrado, exigido, fora de posição, também concordo contigo. E aí o resultado não vem, tu acaba entrando naquela bola de neve, né? E acho que agora ele está dando uma oxigenada, é uma nova caminhada, sem essa cobrança toda que ele vinha sofrendo aqui. E a gente está vendo ele mais leve em campo, né? Com os resultados acontecendo. Deixa eu só trazer uma notícia aqui, uma informação que acaba soando como mais uma provocação do esporte ao Grêmio por conta dessa negociação do André. É uma matéria assinada pelo nosso colega Luiz Henrique Benfica, que é setorista do Grêmio, na Zero Hora. E a matéria começa com o seguinte: Esporte gostaria de negociar André com o Inter e não com o Grêmio. Ah, não. Essa matéria é com base em uma declaração do Guilherme Beltrão, que é vice de futebol do Esporte, que disse o seguinte: o Inter veio aqui em Recife, disse que não tinha dinheiro para pagar à vista o Richelli, mas ofereceu garantias bancárias e fechou o negócio. Tenho certeza que já teria levado o André. O Grêmio não está conseguindo o aval dos bancos, assim fica difícil de negociar. É mais uma provocação do esporte. Eu não acredito em nada disso. É o que eu falei da questão da garantia bancária, que foi o que ele deu em entrevista dizendo que se não for assim, o André não vem. O Grêmio tem garantia bancária hoje, cara. Pelo amor de Deus, o Grêmio hoje é um clube que há 2 anos, 3 anos atrás passava por uma situação financeira difícil. Hoje o Grêmio não tem mais essa situação. Não que esteja sobrando dinheiro que passa. Mas o Grêmio tem condição hoje de pagar 2 milhões e poucos, que é o que eles querem de garantia bancária. 2,5 de euros, 10 milhões de reais. Não acredito. Eu não ouvi a declaração, mas acredito no trabalho do nosso colega, né? E se eu sou dirigente, enfim, se eu vejo dirigente de outro clube dizer isso, olha, tem que ser muito craque, né? Para eu querer continuar uma negociação. Olha a pressão que o dirigente do esporte já está jogando pro André na chegada. O Grêmio não, e o Grêmio quer muito o André, porque eu, sinceramente, como diretor, já teria desistido. Sinceramente, eu disse, não, fiquem com ele. Porque não tem, cara, tu não pode aceitar uma provocação dessa. Olha, realmente, até porque assim, uma provocação desculpa, mas de baixo nível, porque tu coloca o rival na história, sabendo que existe a rivalidade entre o Internacional foi lá, acabou de contratar 2 jogadores do esporte e tal, mas aí tu colocar isso nas redes sociais, não, acho que não cabe, não sei. O Cláudio Freitas, meu parente aqui de Canoas, está mandando aqui, boa noite, Maurício, você não acha que o Grêmio deveria contratar outro zagueiro com a ida do Jeromel para a seleção? A gente vai debater isso depois do intervalo, já voltamos. Oito e 16 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Um recado para você que está aí em casa, da Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pdeapoio.com.br, tudo junto sem acento, e faça sua compra online. pdeapoio.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus.
Televendas 3225-2378. 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida da Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. O telefone é o 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço, olha, para lá de justo. O Top 5 é com um preço inacreditável, a entrega na sua casa. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça em casa pelo 3061-6262. Na próxima vez que a Débora de Oliveira estiver conosco, o Michael Matiello estiver conosco e que o Fábio Santos participar também do Cadeira Cativa, vão ganhar mimos da Bascaria. Só da próxima. Na próxima. É que os mimos estão na serra nesse momento com o REC. Que o nosso tá guardado. Então tá guardado. Guardado Tá com o REC é um entendeu? problema, rapaz. Tá com o REC, é uma caixinha bonita da Bascaria, vem com cartão fidelidade e também com um convite para vocês degustarem uma pizza da Bascaria. Se você que está em casa quer garantir agora, não quer esperar, 3061-6262. Vamos aproveitar essa reta final do programa, vamos tentar escalar como o Odair vai colocar o Inter. Achei que tu ia querer o como- zagueiro, que o torcedor Não, queria também, contratar o também. zagueiro. Daqui a pouco a gente atende aqui o Cláudio Freitas, meu vizinho, deve ser. Meu vizinho certamente Meu é porque é de parente, Canoas, né? é meu parente também. Daqui a pouco vamos conversar aí, Cláudio, porque estamos, parente, temos que se ajudar, né? Família Freitas pode se ajudar. Mas vamos lá, Débora. Na zaga, você acredita que joga o Klaus ou o Moledo no Inter? Porque abriu essa dúvida o jogo. O pessoal de ontem. criticou muito a atuação do Klaus, né, no último domingo. Mas eu ainda colocaria o Klaus. Então, o primeiro voto é pelo Klaus. Na lateral direita, Edenilson ou o Fabiano fazendo a estreia? Eu colocaria o Fabiano, que é da função. Estreando já, não importa. Ele mostrou muita personalidade hoje já na coletiva, né? Ele até, uma curiosidade, ele foi descoberto na escolinha do No Inter, Genoma né? Colorado, No Genoma né? Colorado. Eu acho que eu colocaria ele, que é o jogador da Ele função. jogou na Chapecoense. Vai esse buscar um Fabiano. jogador da Jogou, né? função e vai improvisar, né? Então, no meio-campo, você manteria o Edenilson ou o Gabriel Dias? Porque o Gabriel Dias está. Edenilson. Então, na escalação da Débora, joga Dourado, Edenilson. E na frente ali, Marcinho, Rossi ou Nico Lopes? Junto com o Patrick e D'Alessandro. Marcinho e Nico Lopes. Marcinho e Nico Lopes. Então, tira o Roger. Tira o Roger. Então, Não a acho que o Roger esteja correspondendo. Acho que... E aí, Fábio? Ajuda a montar o teu time. Olha, eu assino com a Débora. Eu acho que eu só tenho uma dúvida. Eu acho que o Fabiano foi contratado, tem que entrar jogando. Tem que vir. Se for. Porque, Maurício, eu acho que contratação é convicção. Se eu contratei o jogador para a função, porque eu confio nele, porque eu acho que ele joga, ele tem que chegar a jogar. Se eu contratei um jogador que ele vai ficar no banco na hora que eu preciso, porque na hora que o meu titular do momento está machucado, eu não vou contratar esse jogador. Então, acho que ali não mexe. O Edenilson, para mim, é titular do meio-campo. E aí, a minha dúvida é, se jogar o Grenal sem um centroavante, essa é a minha dúvida. Com Marcinho e Nico Lopes, porque nenhum dos dois é jogador de área. Isso me deixa em dúvida. É que Mesmo eu acho que o a Nico fase... mas não colocam ele nessa função. Bom, aí sim, aí eu já Nico não... fazendo aquela função desse Desse centroavante. centroavante. Bom, aí eu já não te digo, porque não vi e não posso te falar. Agora, eu acho que o Roger, mesmo que venha numa má fase, que nem tu falou, eu acho que jogar sem centroavante o Grenal é meio, olha, acho complicado. Mas agora essa aí do Nico, tu me surpreendeu. Se for assim, dá pra arriscar. Matiello, ajuda a montar o Grêmio na lateral direita. Quem Madison. joga? Madison. Zaga completa, lateral esquerdo, Cortez. No meio-campo, Jailson, Arthur, Jailson, Michel, Arthur. Qual que é a dupla? Maicon. O Arthur não sai jogando. Acho que joga o Jailson e o Maicon. Então, Jailson, Maicon, Ramiro, Ramiro, Everton, Luan Luan. E meu problema ali é o Jael ali na frente, que e eu o não... Cruel. Mas não tem ninguém para colocar no lugar Brocador, dele. talvez? Eu sairia com o Brocador se fosse o Renato. Eu daria uma oportunidade para sair jogando o Brocador. E aí? Eu mantenho o Jael, eu gosto do Jael. Gosta do Cruel? Gosto. E nas É que outras... eu gosto do jogador... Sanguíneo, que provoca. Eu ia dizer uma coisa, não, eu quero que seja ofensa, porque
eu vim dessa área, assim. Eu gosto do jogador varziano, entendeu? Não quero que seja uma ofensa, não acho que o Jael seja isso, acho que ele é profissional, mas eu brinco até que o Damião, quando ele chegou no Inter, que ele foi buscado, né, que ele foi encontrado, ele era aquele jogador varziano mesmo, que fazia gol de qualquer jeito, de joelho, deitado no chão, de nuca, e era gol, entendeu? E assim ele se destacou. Quando desvarzianizaram o Damião, que é uma palavra que eu inventei, ele demorou a se reencontrar em campo. Então, eu acho que... Eu gosto daquele jogador. Mas eu acho que o Brocador também é esse jogador varziano aí que faz gol de qualquer jeito. Por isso, daqui a pouco, não é uma oportunidade para ele. É um centroavante que vai segurar a marcação. Eu concordo que o Jael tem que permanecer no time. Até pelo que ele representa para a torcida, esse espírito de garra. O Brocador está chegando agora. Eu acho também que o Arthur não começa o Clássico, é muito difícil. O Arthur está nos últimos 3 meses, ele jogou o quê? 15, 20 minutos? É muito difícil apostar no Grenal, até porque o Grêmio tem e o Renato nem queria ter levado ele para o último Clássico. Ele que incomodou e pediu e implorou, né? Ele falou isso ontem. Então, eu concordo com vocês. E na lateral... Eu acho que o Arthur joga o do Beira-Rio. O da Arena não joga. Daqui a pouco entra ali no segundo tempo. Para jogar o do Beira-Rio, o outro não. Começar, mas eu acho que ele não começa nenhum dos 2 clássicos por essa questão física. E a pergunta do meu vizinho aqui, meu parente também, sobre contratar um novo zagueiro para a vaga do Jeromel. É difícil porque essa convocação agora não influencia em nada contratar outro zagueiro, porque não tem nem tempo de inscrever. E a convocação final, a gente só vai saber em maio. Não adianta gastar agora com o zagueiro, se só em maio o Grêmio vai saber se vai ter esse problema. O Grêmio já contratou o Paulo Miranda pensando nisso, né? Contratou. E aí, na vaga do Jeromel, quarta-feira, vocês acham que o Renato bota o Bressan? Porque o Bressan faz mais a função do Kahneman. Mas eu acho que na fila da confiança é o Bressan. Acho que sim. Decidiu um Libertadores. O Bressan está na frente no debate, eu não sei. Jogou a final da Libertadores, rapaz, é o cara de confiança dele. Cara, fora de casa, acho que não Mas tem nem comparação. Mas decidiu ao lado do Jeromel. Decidiu fazendo a função no lado esquerdo. Até concordo contigo, mas aí entra na confiança. Um cara que está jogando, que decidiu a Libertadores, de um cara que chegou agora. E eu ainda buscaria a gurizada da base para começar a treinar já com o profissional. Traria do grupo de transição, Lucas Rex, né? Os meninos que tiveram dificuldade na equipe de transição, mas que agora acho que tem que ser vistos e trabalhados da maneira que entrem no profissional e consigam colaborar, já com o trabalho do Renato. Recado final. Só mandar um abraço pro pessoal do X do Sítio ali, que vai te passar ali depois para fazer um lanchinho ali. Eu tô acima do peso, Não, né? Os caras mas querem tá me chamar lá pra X, tanto de sacanagem. O David e o Pelé estão lá esperando tomar uma gelada por conta. Um abraço pro David, Pelé, Matiello. Um abraço pessoal do Grêmio Multicampeão aí, meu grupo. Débora. E eu quero mandar um abraço para todos os nossos telespectadores. Amanhã, 12:30, espero vocês no SBT Esporte. E à 13h, eu espero vocês de volta aqui na Ubra TV, no preliminar à imagem do futebol. Dá obrigado, tempo, sai de um, vai pro outro, que vai assistir todo mundo. Tá tudo certo. Obrigado, Débora. Muito obrigado, Matiello. Fábio Santos, obrigado a você pela audiência. Amanhã, 13h, aqui tem mais. E antes tem a Débora lá no campinho do SBT.